Você já imaginou ser humilhado em público só por causa da sua cor de pele? Agora, imagine isso acontecendo enquanto você tenta comprar um presente para alguém que ama. Foi exatamente o que aconteceu com Jamal, um jovem de 17 anos que só queria surpreender a mãe. Ele entrou em uma joalheria de luxo sem imaginar que sairia dali escoltado por policiais. Até que um detalhe mudou tudo e fez quem o acusou se arrepender amargamente. Agora, preste atenção nessa história, porque a lição aqui é forte. Jamal Carter caminhava pelos corredores brilhantes do shopping de luxo em Nova York. O ar-condicionado refrescava o ambiente e vitrines de grifes famosas refletiam a luz forte do teto. Pessoas bem vestidas passavam apressadas, algumas carregando sacolas caras, outras apenas passeando. Mas Jamal tinha um objetivo claro. No bolso, ele segurava seu cartão de crédito com firmeza. Tinha economizado durante meses, trabalhando depois da escola, cortando gastos e planejando aquele momento especial. Ele queria comprar um anel para sua mãe, Miriam Carter, uma mulher forte que sempre lutou para dar a ele a melhor vida possível. Ela fazia aniversário naquela semana e Jamal queria surpreendê-la. Ele sabia que um presente caro não pagava tudo, o que ela já tinha feito por ele, mas queria que ela se sentisse especial. Foi então que ele parou na frente de uma joalheria elegante com um nome dourado escrito na entrada. Os vidros brilhavam, exibindo colares e anéis que pareciam valer uma fortuna. Respirou fundo. Ele sabia que não era o tipo de cliente que aquele lugar estava acostumado a atender, mas isso não o impediu. Ele empurrou a porta e entrou. O som dos seus passos ecoou. No chão de mármore polido. O ambiente estava vazio, silencioso, quase frio. Não havia outros clientes, apenas uma vendedora de meia-idade, de olhar severo e terno azul, parada atrás do balcão. Ela levantou os olhos e o encarou de cima a baixo, demorando um pouco mais do que o necessário. Jamal sorriu e caminhou até o balcão. Boa tarde. Eu estou procurando um anel para minha mãe, um presente de aniversário. A mulher estreitou os olhos como se tentasse avaliar se ele falava sério. Seu nome era Sra. Thompson, e pelo olhar dela, já tinha julgado quem ele era sem precisar trocar mais nenhuma palavra. Um anel de diamante? Perguntou, com um tom que misturava desconfiança e deboche. Jamal assentiu com a cabeça. Isso mesmo, eu quero um que seja bonito, especial. A mulher inclinou a cabeça para o lado e cruzou os braços, sem nem se dar ao trabalho de pegar a chave da vitrine. E você tem dinheiro para isso? O sorriso de Jamal sumiu na hora. Ele respirou fundo, tentando não demonstrar irritação. Já tinha ouvido esse tipo de coisa antes, mas ele não ia deixar isso estragar o momento. Sem dizer nada, ele pegou o cartão de crédito do bolso e colocou sobre o balcão. A vendedora olhou para o cartão, depois para o rosto dele. Uma tensão silenciosa tomou conta do ambiente. Então, em vez de abrir a vitrine, ela pegou o telefone discretamente e discou um número. Olá, aqui é da joalheria do Shopping Plaza. Tem um suspeito aqui. Um jovem negro sozinho, olhando as joias. Eu acho que ele pode tentar roubar algo. Podem vir rápido? Ela desligou sem dizer nada a Jamal e, em seguida, abriu um sorriso falso. Um momento, querido. Vou buscar um modelo no cofre. E saiu, deixando Jamal ali, sem saber que, em poucos minutos, sua vida mudaria completamente. Jamal continuava, parado no balcão, sem desconfiar de nada. Ele olhava as joias expostas, imaginando qual seria a melhor escolha para sua mãe. Mas, no fundo, algo parecia errado. A joalheria estava vazia e a vendedora demorava mais do que o normal para voltar. Ele sentiu um arrepio na nuca. Foi quando a porta da loja se abriu com força. 2 policiais entraram apressados, suas botas batendo pesadas contra o chão de mármore. Oficial Reynolds e Oficial Miller. Ambos eram homens brancos, usando óculos escuros, mãos no coldre das armas, como se estivessem prestes a prender um criminoso perigoso.
Jamal se virou confuso. Mãos onde eu possa ver! Gritou o oficial Reynolds, apontando para ele. Por um segundo, Jamal não. Entendeu? Seu coração disparou. O quê? Eu disse, mãos onde eu possa ver! Reynolds repetiu, agora já sacando a arma. Jamal, apavorado, ergueu as mãos no mesmo instante. A vendedora, Sra. Thompson, reapareceu do fundo da loja, com um olhar satisfeito, cruzando os braços como quem dizia, eu sabia. O que está acontecendo? Jamal perguntou, a voz trêmula. Os policiais se aproximaram rápido. Reynolds agarrou Jamal pelo braço, o puxando bruscamente. Fique quieto. Recebemos uma denúncia de que você estava tentando roubar a loja. O quê? Jamal arregalou os olhos. Eu só estou comprando um presente para minha mãe. O outro policial, Miller, pegou o cartão de crédito de Jamal, que ainda estava no balcão. Ele olhou para o cartão, depois para o garoto e soltou um riso debochado. Isso aqui é roubado? Jamal sentiu uma mistura de raiva e medo. Não, eu trabalhei para conseguir esse dinheiro. Eu não fiz nada de errado, mas eles não escutaram. Reynolds virou Jamal de costas e o empurrou contra o balcão, enquanto Miller começou a revistá-lo sem nenhuma gentileza. Alguma arma com você? Miller perguntou. Eu não estou armado, Jamal respondeu, tentando conter o desespero. Clientes do lado de fora do shopping começaram a olhar, curiosos com a confusão. Mas ninguém fez nada. A vendedora apenas assistia à cena com os braços cruzados, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Jamal sentiu um nó na garganta. Aquela não era a primeira vez que o olhavam assim, que presumiam que ele era um criminoso apenas por sua aparência. Mas dessa vez era pior. Ele estava sendo humilhado em público por algo que nem tinha feito. Reynolds segurou sua carteira de identidade, abriu e leu o nome em voz alta. E então, o rosto dele ficou branco. Miller percebeu a reação do parceiro e perguntou, o que foi? Reynolds engoliu em seco, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele olhou de novo para o documento, depois para Jamal. E então, finalmente, percebeu o tamanho do erro que tinham cometido. Porque ali, escrito, com letras bem grandes, estava o nome da mãe de Jamal. Filho de Miriam Carter, diretora do FBI. O silêncio tomou conta do ambiente. O jogo tinha virado. O silêncio dentro da joalheria era tão intenso que dava para ouvir os batimentos acelerados de Jamal. Os policiais, que até segundos atrás o tratavam como um suspeito qualquer, agora se entreolhavam, nervosos. O oficial Reynolds segurava o documento como se tivesse acabado de pegar algo radioativo. Miriam Carter, murmurou, sentindo um suor frio escorrer pela testa. Miriam Carter não era qualquer pessoa. Ela era a diretora do FBI em Nova York. Uma mulher conhecida por sua postura rígida, sua inteligência e sua tolerância zero para erros graves cometidos por autoridades. E agora, aqueles dois policiais tinham acabado de enfiar os pés pelas mãos, com o filho dela. Jamal percebeu que algo mudou. O tom de voz dos policiais já não era mais o mesmo. Escuta, garoto, disse. Reynolds, tentando soar mais calmo. Foi só um mal-entendido. Ele soltou o braço de Jamal, que ainda estava com as costas pressionadas contra o balcão. Um engano, completou o oficial Miller, agora tentando parecer amigável. Mas já era tarde demais, porque do lado de fora da loja, as portas de um carro preto acabavam de se abrir. Um grupo de pessoas entrou no shopping com passos firmes e expressões sérias, todos vestindo ternos impecáveis e fones no ouvido, e no meio deles, uma mulher elegante e imponente andava à frente. Miriam Carter. Seus olhos cravaram direto em Jamal, depois nos policiais, e sua expressão era de puro gelo. Quando os seguranças do shopping viram quem estava chegando, alguns se afastaram discretamente. Aquela mulher não estava ali para conversar. Ela parou na entrada da joalheria, colocou as mãos nos bolsos do casaco elegante e deixou um silêncio se instalar antes de falar. Então,
Com um tom de voz controlado, mas afiado como uma lâmina, perguntou: "O que está acontecendo aqui?" Os policiais ficaram imóveis. A vendedora, que até aquele momento parecia tão segura de si, deu um passo para trás, sentindo o peso da presença daquela mulher. Jamal olhou para a mãe, sentindo um alívio imediato, mas também uma onda de tensão. Ele sabia o que vinha a seguir, e sabia que ninguém ali sairia ileso dessa situação. O clima dentro da joalheria mudou completamente. Se antes os policiais tinham o controle da situação, agora era Miriam Carter quem ditava as regras ali. Oficial Reynolds e oficial Miller estavam visivelmente desconfortáveis. A vendedora, Sra. Thompson, que antes parecia tão segura da decisão de chamar a polícia, agora parecia uma estátua imóvel atrás do balcão. Miriam não precisava levantar a voz. Sua presença por si só já era intimidadora. Ela olhou para o filho primeiro, verificando se ele estava bem. Jamal tentou disfarçar, mas ainda tremia, levemente depois da abordagem violenta. "Você está machucado?" Miriam perguntou, sua voz baixa, mas carregada de um tom perigoso. Jamal balançou a cabeça, engolindo em seco. "Não, mãe. Só me trataram como um criminoso sem motivo." Aquela frase caiu como uma bomba no ambiente. Miriam se virou lentamente para os policiais, e seus olhos estavam frios como gelo. "Eu vou perguntar só uma vez." Sua voz era baixa, mas cada palavra pesava como uma sentença de tribunal. "Por que vocês abordaram meu filho desse jeito?" Os policiais se entreolharam nervosos. Reynolds, o mais arrogante de antes, agora tentava encontrar as palavras certas. "Recebemos uma denúncia da vendedora." Ele apontou para a senhora Thompson, tentando jogar a culpa para longe dele. "Disseram que havia um suspeito na loja." Miriam arqueou as sobrancelhas. "Um suspeito?" O policial engoliu seco. "Sim, senhora. Um jovem, sozinho, olhando joias caras." A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Então, Miriam riu de leve, mas não havia nenhum traço de humor na risada. "Então me deixe ver se eu entendi." Ela se aproximou, cada passo seu ecoando no piso de mármore. "Meu filho entra em uma joalheria para comprar um presente para a própria mãe, e vocês assumem que ele é um criminoso." Ninguém respondeu. O oficial Miller olhou para Reynolds, esperando que ele dissesse alguma coisa, mas Reynolds estava completamente sem palavras. Foi então que Miriam se virou para a vendedora. "Senhora Thompson, correto?" A mulher, que até então tentava fingir que não estava ali, arregalou os olhos. Sim, sou eu. Foi você quem ligou para a polícia?" A vendedora hesitou por um segundo, tentando pensar em uma desculpa rápida, mas Miriam já sabia a verdade. "Responda, foi você ou não?" A vendedora sentiu um suor frio escorrer pela nuca. Eu achei que algo podia estar acontecendo. Ele estava sozinho e você decidiu que ele não deveria estar aqui, certo?" Miriam interrompeu, cruzando os braços. "Decidiu que ele não podia pagar por nada dessa loja, que ele devia estar aqui." "Por outro motivo? Não foi isso que eu quis dizer." A mulher tentou se defender. Foi exatamente isso que você quis dizer." O tom de Miriam era firme como pedra. A vendedora engoliu seco, percebendo que não havia mais saída. Foi então que Miriam pegou o celular, desbloqueou a tela e começou a discar um número. Os policiais se agitaram. O que você está fazendo?" Reynolds perguntou. Miriam levantou o olhar sem pressa. "Ligando para o chefe de vocês. Quero ver como ele vai reagir ao saber que 2 de seus homens humilharam o filho da diretora do FBI sem motivo algum." A cor sumiu dos rostos dos policiais. Agora, eles estavam realmente em apuros. O silêncio dentro da joalheria era absoluto. Todos olhavam para Miriam, que agora segurava o celular no ouvido, esperando que a ligação fosse atendida. Os policiais sabiam exatamente o que isso significava. "Oficial Reynolds,
que antes estava cheio de autoridade, agora suava frio. Ele deu um passo à frente, tentando reverter a situação. Diretora Carter, começou com a voz já sem a arrogância de antes. Vamos resolver isso aqui mesmo, sem envolver outras pessoas. Foi um erro, um mal-entendido. Miriam levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. Do outro lado da linha, uma voz grave atendeu. Agente Smith, FBI, quem fala? Miriam manteve os olhos cravados em Reynolds, enquanto respondia bem devagar. Aqui é Miriam Carter, diretora da unidade de Nova York. Preciso de você no Shopping Plaza imediatamente. Temos uma situação de abuso de autoridade e constrangimento ilegal. O rosto de Reynolds perdeu toda a cor. Miller, o outro policial, tentou intervir desesperado. Senhora, não precisa disso. Nós não sabíamos que ele era seu filho. Miriam travou o olhar nele e cruzou os braços. Então, se ele não fosse meu filho, vocês acham que isso teria sido aceitável? Os dois engoliram seco. Eles não tinham mais argumentos. A porta da joalheria se abriu de repente e 3 agentes do FBI entraram. Eles não estavam ali para brincar. Diretora Carter, estamos aqui, disse um dos agentes, já pegando um rádio para chamar reforços. Os policiais sabiam que tinham acabado de perder tudo. Miriam olhou para eles uma última vez e decretou o destino deles. Afastem esses dois do serviço imediatamente. Quero um relatório completo desse abuso de autoridade na minha mesa antes do final do dia. Miller tentou dizer algo, mas Reynolds segurou seu braço e balançou a cabeça. Eles sabiam que estavam acabados. Os agentes do FBI os escoltaram para fora da joalheria, enquanto várias pessoas que passavam pelo shopping olhavam a cena. Os mesmos policiais que humilharam Jamal agora saíam constrangidos. O silêncio dentro da joalheria era pesado. Agora que os policiais tinham sido afastados, só restava mais uma pessoa para ser responsabilizada. A vendedora, Sra. Thompson. Ela estava pálida, com as mãos cruzadas na frente do corpo, evitando olhar para Miriam Carter. Mas Miriam não ia deixá-la escapar tão fácil. Ela deu um passo à frente com aquele olhar frio que fazia até agentes experientes do FBI tremerem. Sra. Thompson, foi você quem ligou para a polícia, certo? A vendedora hesitou, mas sabia que não adiantava mentir. Sim, mas eu só fiz porque achei que era o certo. Miriam arqueou as sobrancelhas, fingindo interesse. O certo? A vendedora engoliu em seco, percebendo que tinha falado demais. Bem, ele estava sozinho, olhando joias caras e... Ela se calou, mas já era tarde demais. Miriam Carter cruzou os braços sem esconder o desprezo. Você sequer perguntou se ele poderia pagar? Sequer tentou tratá-lo como um cliente normal? A vendedora abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Foi quando um homem alto e bem vestido entrou na loja. Era Andrew Collins, o gerente da joalheria. Ele parecia furioso. Diretora Carter, eu sou o responsável por esta loja e... Ele olhou para a vendedora, claramente irritado. Eu acabei de ver as imagens da câmera de segurança. A vendedora sentiu as pernas tremerem. Eu só fiz o que achei melhor para a segurança da loja. O gerente respirou fundo, tentando manter a paciência. Melhor para a loja? Você humilhou um cliente, chamou a polícia sem necessidade e ainda prejudicou nossa reputação. Ele fez uma pausa, depois decretou. Você está demitida. A vendedora ficou paralisada. O quê? Não pode fazer isso. Posso sim, disse o gerente sem paciência. Pegue suas coisas e saia agora. O rosto dela ficou vermelho de vergonha e raiva, mas não havia nada que pudesse fazer. Ela lançou um último olhar para Miriam, como se esperasse alguma piedade. Mas Miriam Carter manteve-se impassível. Então, Sra. Thompson abaixou a cabeça, pegou sua bolsa e saiu da joalheria o mais rápido que pôde. Do lado de fora, as pessoas olhavam para ela com curiosidade, cochichando. Ela entrou no shopping sem olhar para trás. Agora,
A justiça estava sendo feita, mas ainda faltava algo. Agora que a vendedora havia sido demitida e os policiais afastados, o ambiente na joalheria parecia outro. Sem a tensão no ar, Jamal finalmente podia fazer o que tinha ido ali para fazer: comprar um presente para sua mãe. O gerente da loja, Andrew Collins, ainda parecia constrangido com tudo o que havia acontecido. Ele ajeitou a gravata e limpou a garganta antes de falar. Sr. Carter, eu peço desculpas. De verdade, isso não deveria ter acontecido. Miriam manteve um olhar sério, sem dizer nada, mas foi Jamal quem respondeu primeiro. Ele olhou para a mãe e depois voltou-se para o gerente. Eu só quero comprar um presente para ela, posso? O gerente assentiu rapidamente. Claro, na verdade eu gostaria de oferecer a joia que você escolher como um pedido de desculpas da loja. Jamal olhou para a mãe novamente, esperando sua reação. Mas Miriam deu um pequeno sorriso de canto e balançou a cabeça. Meu filho pode pagar pelo presente da mãe dele. E sem hesitar, Jamal colocou seu cartão sobre o balcão. O gerente parecia surpreso, mas não discutiu. Ele fez um sinal para uma nova vendedora, uma mulher jovem e simpática, que imediatamente abriu a vitrine e começou a mostrar os anéis. Dessa vez, ninguém o olhava com desconfiança. Ele pegou um anel de diamante pequeno, mas elegante, perfeito para sua mãe. Jamal sorriu. Ao segurá-lo nas mãos, finalmente satisfeito, a nova vendedora embalou a joia com todo o cuidado, e quando ela entregou a sacolinha para ele, Jamal sentiu que agora sim a missão estava completa. Miriam olhou para o filho com orgulho. Esse presente vai valer muito mais do que qualquer diamante. E então, mãe e filho deixaram a joalheria juntos, sabendo que aquela não era apenas uma simples compra. Era uma vitória. Já fora do shopping, Jamal e Miriam caminhavam lado a lado, respirando o ar fresco depois de tudo o que tinham passado ali dentro. Jamal segurava a sacolinha da joalheria com firmeza, ainda sentindo o peso de tudo o que aconteceu. Que dia, hein? Ele murmurou, soltando um suspiro. Miriam sorriu de leve, mas seu olhar ainda era sério. Infelizmente, algumas pessoas ainda julgam os outros sem conhecer a verdade. Ela respondeu, olhando para o filho. Jamal parou por um instante e encarou a mãe. Mas hoje foi diferente. Hoje você virou o jogo. Miriam cruzou os braços e respirou fundo antes de responder. Jamal, ninguém pode tirar a sua dignidade, a menos que você permita. Nunca abaixe a cabeça para quem tenta te diminuir. Jamal assentiu, absorvendo aquela lição. Ele sorriu e entregou a pequena caixinha com o anel para a mãe. Feliz aniversário, mãe. Espero que goste. Custou um pouco mais do que eu esperava. Miriam olhou para o filho surpresa, pegou a caixinha e abriu. Lá dentro, o anel brilhava sob a luz do sol. Ela sentiu os olhos marejarem. Meu filho é lindo. Ela abraçou Jamal com força. Naquele momento, nada mais importava. A justiça tinha sido feita. O respeito foi restaurado. E mais do que tudo, Jamal sabia que tinha a mãe mais incrível do mundo ao seu lado. No final das contas, a justiça foi feita. Os policiais que humilharam Jamal foram afastados do cargo. A vendedora que chamou a polícia foi demitida, e Jamal mostrou que ninguém pode definir quem ele é, exceto ele mesmo. Agora me diz, quantas vezes isso já aconteceu com alguém que não tem uma mãe poderosa para defendê-los? Se você acha que essa história trouxe uma lição importante, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E claro, se inscreva no canal para mais histórias que fazem a gente pensar.